Estamos de volta com a nossa convidada de hoje, a socióloga indígena Avelyn Bunhacá. Avelyn, existe uma coisa no Brasil que é a questão da nação, né? Que foi criada, forjada no século XIX e, no nosso caso, foi José de Alencar que forjou essa ideia de nação dentro de uma rivalidade, inclusive mundial da época, de cada nação tinha sua identidade. A França, a Itália, a Alemanha, que buscaram lá nos castelos, nas histórias de fadas. E quando Alencar olhou, ele não viu nada disso, mas erigiu o índio Iracema Guarani como os representantes máximos da identidade brasileira. Naquele momento, talvez tenha sido um avanço, mas há um problema também nessa representação, não é? É, porque esse índio mítico, né, esse índio romântico, esse bom selvagem, ele limita a gente enquanto ser humano. Ele tira de nós assim, essa capacidade de amar e de odiar. Dá a impressão que a gente é uma coisa santa, etérea e que não faz parte de nós, da humanidade, tanto o lado bom quanto o lado ruim, né? Foi necessário para que houvesse até um respeito e uma visibilidade aos povos indígenas, mas não contempla a nossa verdadeira essência, que, como todo ser humano, é dado também a bondade e a maldade. A gente pode ser tanto tão gentil quanto hostil, então tira da gente essa humanidade. Então, quando um indígena pratica algum ato que não seja bem visto pela sociedade, ele é 3 vezes mais criticado do que um não índio. Ele é visto como uma espécie quase que de uma criança grande, né? Uma criança grande. Por isso ele precisaria, como já foi até pouco tempo atrás, ser tutelado. Ser tutelado, como se a gente não fosse responsável pelos nossos atos. Como se a gente tivesse que estar... a gente estava como um adolescente crescendo e um dia chegaríamos à via de integração, que era o projeto, né, do Estatuto do Índio, que foi um projeto abandonado depois da Constituição de 88. A ideia anterior era abandonar a identidade indígena e ser integrado à sociedade brasileira como mão de obra barata. Como mão de obra barata. Porque sem acesso à educação de qualidade, sem acesso à saúde, e como é até hoje nas aldeias, né? Então, muita gente migra, né, para os grandes centros para estudar, para trabalhar. A gente tem hoje indígenas advogados, indígenas sociólogos, professores, médicos, mas que tiveram que sair da aldeia para poder ter acesso a esse conhecimento não indígena. Essa, então, é a grande contribuição, talvez, da Constituição de 1988. Que na Constituição de 88 tem um capítulo inteiro sobre indígenas. Nós passamos, então, a deixar de ser obrigados a essa integração forçada à sociedade nacional, para podermos, apesar de brasileiros também, nós somos brasileiros, mas podemos ter a nossa cultura e viver na nossa cultura de forma, teoricamente, em paz, né? Teoricamente, porque, primeiro, o movimento pela criação da lei. Então, 1988 vem com esse arcabouço, né, jurídico. O índio passa a ser sujeito de direito. Isso tanto a nível nacional quanto internacional. Sim. Mas depois é a aplicação da lei. A aplicação da lei. E a gente tem visto a gente perdendo cada vez mais direitos depois do impeachment da presidente Dilma, apesar de que nenhum presidente, nem de direita nem de esquerda, olhou para as questões indígenas, né? É uma ferida aberta no coração do Brasil, a questão indígena. Mas mesmo assim, com o desgoverno Temer, a gente tem sofrido maiores afrontas, que é, por exemplo, o proponente da PEC 215, que tira do poder do judiciário a demarcação de terra indígena e passa para a Assembleia, para os deputados. E nós sabemos que os deputados são, em sua maioria, ruralistas. Então, além de parar a demarcação de terras indígenas, vai rever terras demarcadas. Então, a gente corre o risco de nunca mais ter uma reserva indígena demarcada. E depois a gente vê aquele que é deputado, e para mim, eu não gosto nem de citar o nome para não dar mídia para ele, mas falar que indígenas e quilombolas são tudo que não presta, né? Ele também falou dos gays, né? Indígenas, quilombolas e gays é tudo que não presta. E ainda falou que os quilombolas não fazem nada, e que o mais magro pesava uma arroba, né? Comparando, né, um ser humano aos animais. É claro que tem animais muito mais humanos do que alguns seres humanos, mas, assim, desrespeitando totalmente os povos tradicionais, né? Vamos dar um exemplo, Avelyn, para não ficar apenas no abstrato. Acho que o caso da usina Belo Monte é um triste exemplo do desrespeito à não consulta aos povos indígenas, porque, como sujeitos de direito, eles deveriam ter sido consultados, já que a usina iria afetar diretamente, como afetou e está afetando a vida deles.
O que você fala de Belo Monte? Porque Belo Monte, pela Convenção Internacional, a OIT, né, os povos tradicionais devem ser consultados por qualquer alteração que tiver na sua terra. E eles disseram que consultaram, então houve, né, tem o anúncio de uma guerra, né, Belo Monte, que mostra muito bem isso. E os povos não foram consultados, os povos do Xingu fizeram uma assembleia entre si, lutando contra, os organismos internacionais foram acionados, mas é como se eles não ouvissem. A voz do indígena é silenciada. Então, por mais manifestações que teve no mundo inteiro para em Belo Monte, nesse carnaval, né, desse ano, a Imperatriz fez um samba-enredo, né, contra Belo Monstro, né? Os ruralistas, inclusive, entraram com nota de repúdio, falando que o PIB nacional é feito totalmente pelos ruralistas. A gente sabe que isso é uma grande mentira. E eles falam que põem comida na nossa mesa. A gente sabe que quem coloca comida na nossa mesa são os pequenos agricultores. Os ruralistas, eles plantam cana e plantam soja e criam gado para abate, nas piores condições de crueldade, inclusive. Eu vi um documentário, Belo Monte, anúncio de uma guerra. Anúncio de uma guerra, do André Delias, onde uma pessoa diz: eu daria meu sangue pelo Brasil. Mas o que está em jogo em Belo Monte não é o Brasil, é o interesse de uma meia dúzia de construtoras e mineradoras. E é isso mesmo. É isso mesmo, porque agora, na área que está sem água, né, que foi desviado o curso do rio Xingu, a volta grande do Xingu, ela agora é uma terra árida. E debaixo dela tem toneladas de ouro. E a Belo San agora está disputando para poder ver quem minera esse ouro. E esse ouro não vai ficar no Brasil. Esse ouro não vai ser para os brasileiros, vai ser um ouro para ser extraído e exportado. E o que a gente sabe que fica no lugar das mineradoras, depois que elas saem de lá, como ficou em Minas Gerais, né? Grandes buracos, imensas. A própria Serra do Curral, aqui em Belo Horizonte, que é só uma capa, né? Ela é só uma faixa, como se fosse um grande outdoor, e atrás tem um grande buraco, um estrago irreparável. A gente também tem o exemplo do Rio Doce, o Rio Atu, que foi morto por esse descaso, né, da Samarco e Vale, sendo que nada foi feito, nem para o povo de Bento Rodrigues, nem para o povo de Mariana, nem para o povo Krenak também, que afetaram diretamente pela morte do Rio Doce. E no caso de Belo Monte, eu fiquei muito triste assim, de perceber, de tomar conhecimento que nem o governo militar conseguiu fazer Belo Monte. E Belo Monte foi feito no governo do PT. Foi feito no governo Dilma. E vários outros retrocessos também com relação ao meio ambiente e a povos tradicionais. Porque a gente sabe muito bem que onde tem terra indígena demarcada ou terra quilombola, são terras preservadas, porque não existe povos tradicionais sem a ligação com a terra. Então, há uma extração de madeira sempre, se for uma extração para o uso doméstico, é sempre ou para fazer comida ou para construir alguma edificação. Nunca existe essa questão de devastar. A gente, quando vai caçar, pede licença para a mata, para poder entrar. Pede licença ao espírito daquele animal que vai ser abatido, para ser comido. Ele não pode ser vendido. E se você não comeu, inclusive tem algumas tradições indígenas que se você matar, por matar, esse animal tem o direito de te assombrar. Ele pode te assombrar e a pessoa pode ficar louca, se ele não houver uma intervenção do pajé. Então, é um respeito muito grande com a natureza. E ao contrário, né? A usina Belo Monte veio para devastar, e devastou. Foi uma população de mais de 100 mil pessoas num lugar que tinha 90 mil, sem estrutura já para aquelas 90 mil. Então, por tudo que eu li, a violência aumentou. Muito, o problema sanitário, tudo. O caso de alcoolismo, uso de drogas. Então, as coisas entraram na aldeia de uma forma devastadora, mudando o modo de vida de ser do indígena e ainda levando outras formas de umas trocas culturais nada saudáveis, porque não tem problema nenhum o indígena usar um celular, ele usar um meio de comunicação mais moderno. Mas isso não quer dizer que a gente queira todas as trocas culturais que o não índio quer impor. Por exemplo, o uso de droga e o alcoolismo, ele entrou para destruir as nações mesmo. Então, é um problema que a gente tem lutado muito, não só no meu povo, como em vários povos indígenas. É uma questão assim, epidêmica já. E toda vez que entra uma grande obra, entra, né, os peões, o pessoal que vai trabalhar lá, eles levam. E não tem como não afetar o modo de vida indígena. Bom, Avelyn, a gente fica decepcionada com os governos de esquerda que não tiveram uma sensibilidade em relação à causa indígena. Mas há pessoas que falam, tanto o governo militar, PSDB, PT, tudo a mesma coisa. Também não é exatamente a mesma coisa. Nós tivemos alguns avanços em termos de discussão, de
de criação de leis, mas ao mesmo tempo, enfim, faltou sensibilidade, realmente, Sim. não é, da presidente Dilma, inclusive. Mas agora você fala que a situação pode piorar. Em que sentido? Mas em vários sentidos, além dos retrocessos, né? Tanto que a sociedade não indígena quanto a indígena vai sofrer, por exemplo, essa questão da reforma da Previdência. Vai atingir também os indígenas. Nós aposentamos hoje pela aposentadoria rural. E como nós não contribuímos naquele carnê, inclusive toda pessoa em situação rural também, ela aposenta com um salário mínimo e ela só comprova que ela morava em situação rural. E agora não vai ser mais assim, vai haver mudanças na lei que toda pessoa em situação rural não vai conseguir se aposentar da mesma forma, até porque a gente tem uma expectativa de vida menor do que na vida na cidade, né? Por incrível que pareça, apesar de a gente viver de forma mais natural, a gente tem menos acesso a políticas públicas de saúde e, ao mesmo tempo, a gente tem uma invasão muito grande de problemas, como eu falei, né? Álcool, drogas, suicídio, muita depressão. Então, há grandes problemas entrando na aldeia e as soluções não entram. Então, outro problema também é a questão do PSC, que é o Partido Social Cristão, que tem a pauta indígena no Congresso, e eles têm empurrado goela abaixo pessoas que eles querem. Por exemplo, primeiro tentaram o general Peternelli para presidente da FUNAI. Então, ninguém quer um general como presidente da FUNAI. A gente tem um histórico de massacre aos povos indígenas durante a ditadura militar. Inclusive, haviam presídios só de indígenas. Inclusive, aqui na cidade de Carmésia, existe ainda um presídio indígena, onde que chamava presídio Krenak, né? Mas é na cidade de Carmésia onde está o povo Pataxó hoje. E a gente tem vários problemas relacionados à questão das invasões das igrejas protestantes que demonizam a cultura. E agora um pastor como presidente da FUNAI. Ele já chegou fazendo declarações horríveis, falando que o índio está parado no tempo, que a gente tem que começar... Quem está parado no tempo são eles, nós não paramos. São eles. Nós nunca paramos. Isso. Então, infelizmente, a situação ainda pode piorar. Vai piorar. Né? Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos agora já com as perspectivas da luta indígena no Brasil de hoje. Até já.